Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde aos convidados e a todos os participantes. Em nome do Centro Acadêmico e da comissão organizadora, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é um assunto muito importante. Mas antes da gente iniciar, eu quero dar só uns pequenos avisos que a gente vem dando sempre. Para as pessoas que estão participando, chequem se vocês estão realmente inscritos nas atividades, porque a gente não tem como fazer o credenciamento de vocês se vocês não estiverem inscritos, e logo vocês não recebem os certificados. Então, chequem, se vocês têm certeza, tudo bem, mas se vocês não têm certeza, chequem lá, vocês podem até se inscrever ainda agora para que vocês recebam o certificado de vocês. E agora eu vou apresentar nossas convidadas. É a Aline Vitorino, ela é psicóloga, técnica em agropecuária, especialista em saúde com ênfase em infectologia, mestrado em processos psicossociais pela Universidade Federal do Amazonas. Josane Lima, vice-coordenadora do Núcleo de Socioeconômica da UFAM. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em organização social de comunidades rurais, atuando principalmente nos seguintes temas: agricultura familiar, agroecologia e comunidades amazônicas. Bom, eu passo a palavra para vocês. Obrigada. Então, gente, eu tinha combinado com a professora de a gente fazer primeiro uma breve contextualização sobre o termo sustentabilidade para poder ficar, assim, uma coisa coesa, né? Assim, a gente acabar colocando sobre todas as nossas expectativas no conceito da sustentabilidade, entendendo que ele é um conceito muito complexo, que tem várias interpretações e que ele tem mais ou menos aí em torno de 50 a 60 anos, já que está em vigência na sociedade, né? Para isso, eu trouxe uma pequena apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Então, para a gente iniciar, se meu computador permitir. Está apresentando. Ai, perfeito. Discutir mais o porquê que surgiu o termo sustentabilidade, né? É importante que a gente sempre entenda que quando surge um conceito, surge um fenômeno dentro da nossa sociedade, surge por conta de alguma demanda que acabou acontecendo nesse contexto social, cultural, né? E a mesma coisa aconteceu com a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela foi pensada após algumas consequências dentro do nosso cenário atual. Uma delas é o pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente sabe que as indústrias, os países, eles acabam movimentando muito a economia deles a partir de uma guerra, porque eles fornecem alimentos, eles fornecem armamentos. E quando acabou essa Segunda Guerra, ficou esse vazio da onde é que a economia ela ia se sustentar. E por conta disso, um dos como é que eu posso dizer? Um dos instrumentos que se pensou muito foi a questão da agricultura, porque nenhum de nós vive sem comer, né? Todo mundo come, então acabou se voltando esses interesses todos para a questão dos alimentos, né? E uma das consequências disso, que vai ser nomeada lá pela década de 60, nos Estados Unidos, é a Revolução Verde. O que seria essa Revolução Verde, né? É voltar uma produção em massa a partir da mecanização agrícola, a partir dos insumos químicos para produzir alimentos. E quando isso surgiu, todo mundo pensou assim, nossa, vai ser um achado, né? Finalmente a Terra ela vai produzir alimento uma quantidade suficiente para que todo mundo possa viver confortavelmente. Só que as coisas não aconteceram muito desse jeito, né? O que aconteceu? Realmente, hoje em dia, a gente tem uma produção alimentícia muito alta, daria para alimentar, segundo os especialistas, aí, em torno de 2,5 terras.
Só que essa produção, ela não foi pensada para ser distribuída de uma maneira igual. E aí acabou o que aconteceu? Uma acentuação da desigualdade social, né? As pessoas que eram mais ricas, que podiam arcar com a mecanização, elas produziam mais, esses agricultores realmente cresceram, mas aqueles pequenos agricultores que tinham uma agricultura mais voltada para a subsistência, mais ali voltada para o seu núcleo familiar, eles acabaram ficando mais marginalizados ainda do que eles já eram. Não existia incentivo. A proposta era que se aniquilasse mesmo esses agricultores. E uma das consequências disso é que realmente eles não poderiam ficar no campo. E acabou acontecendo em países como o Brasil, um elevado êxodo rural. Essas pessoas, elas abandonaram onde elas viviam, vieram para as cidades, e aí começaram todas as consequências que a gente conhece, que é a falta de abastecimento, de saneamento básico, de uma qualidade de vida minimamente decente para essas pessoas, né? E aí, o que a gente pode traduzir isso? Que no Brasil, realmente, houve vantagens na questão do crescimento econômico. A gente tinha um país rural, um país agrário, que não conseguia ainda ter uma economia mais desenvolvida no sentido de estar competindo com outros impérios. E até hoje a gente não está bem nesse pé de igualdade. Mas, apesar desse crescimento econômico, não houve um acompanhamento no desenvolvimento da qualidade de vida. Então, a gente pode dizer assim, que economicamente a gente pode até estar fortalecido, ali ainda no pé da subalternidade dentro dos grandes impérios econômicos, mas de qualidade de vida a gente ainda continua extremamente subdesenvolvido, né? A gente não tem o acesso à escola, o acesso a saneamento básico, o acesso à urbanização, no sentido de bem e serviço mesmo, saúde, segurança, que outros países têm, e para as populações do campo isso ainda é pior. E aí, nisso que a gente chama... E aí, nisso, eu trouxe essa definição do Morin, que ele acho que algumas pessoas já conhecem, né? Ele é um dos percussores do paradigma da complexidade, né? E ele fala que a sustentabilidade ela é pensada justamente porque há uma insuficiência nesse paradigma economicista. Absurdo, mas as pessoas acreditavam que realmente, antigamente, bastava você fortalecer a economia. Até hoje ainda acreditam muito, ainda tem muito essa falácia, né? Que a vida das pessoas iria melhorar. E foi uma coisa que não aconteceu. E aí, nisso que se inicia essa discussão lá pela década de 70 sobre sustentabilidade, né? Que é basicamente compreender como é que essa produção econômica ela pode continuar a se desenvolver e como é que ela pode estar atrelada à conservação do meio ambiente. Porque nisso ainda surgiu o fato de a nossa economia ela está muito ligada a recursos que não são renováveis e além da poluição e da toxicidade na própria terra. Então, além de você acabar recursos, você também acaba por destruir aqueles que ainda estão em vigência, né? E que são essenciais para a nossa vida. Um deles é a água. E aí, por que eu estava comentando que é um termo muito complexo? Alguns autores, eles trazem a questão das interpretações do termo, né? A gente, quando se fala em sustentabilidade, as pessoas pensam, mas a sustentabilidade é garantir que exista economia, mas essa economia exista garantindo o meio ambiente. Mas quando você para pensar realmente nesse conceito, você percebe que é uma coisa muito abstrata. E é por isso que há hoje em dia, né, segundo Belém, 2002, 160 interpretações para esse termo. Então, assim, não é uma coisa uniforme e fechadinha, né? Tem vários autores que se debruçam a estudar a respeito da sustentabilidade e, entre eles mesmos, não há um consenso. Há uma pluralidade conceitual e é cheio de contradições, né? Um dos conceitos principais, assim, mais ou menos fechadinhos, ali começou no final ali da década de 80, que é esse que eu trouxe para vocês, né? Que é aquele que atende às necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Mas até nele mesmo, apesar de ele ser mais coeso e ele dar uma ideia maior do que é a sustentabilidade, a gente percebe que ainda é muito abstrato. Vários outros aspectos, eles ainda ficam faltando para a gente compreender o que seria, de fato, esse crescimento, né? Essa possibilidade de viver o presente, pensando numa perspectiva futura das próximas gerações. Ele ainda deixa essa lacuna em aberto. E para isso, né, o desenvolvimento se pensa, como falei para vocês, no econômico, com a capacidade de sustento, e aí, a partir das discussões, das conferências mundiais, se pensou no desdobramento desse conceito também na questão da inclusão social. Então, o que a gente pode entender, apesar de não ser uma discussão fechada, que a sustentabilidade, quando você vai se debruçar para estudar, para entender, para planejar uma pesquisa, uma forma de um projeto de intervenção, você percebe que ela não é só um conceito ligado ao universo agrícola, ao universo alimentício, ou só uma questão biológica em si. Ela traz muitos aspectos multidimensionais, né? Então, há essa necessidade de olhares multidisciplinares, né? Da questão do psicólogo, da questão do antropólogo, sociólogo. As ciências sociais, elas estão muito estreitamente ligadas para se construir um conceito de sustentabilidade que vai realmente abarcar um projeto de intervenção efetivo, né? Então, por isso que, apesar de ainda não ter uma coisa completamente fechada, eu trouxe esse quadro que é até do livro que a professora Joslaine me presenteou, sobre agroecologia nas sociedades amazônicas, que fala de um estudo, né, em que essas dimensões da sustentabilidade, elas são pensadas, né? Além da ambiental, a gente tem a social, tem a econômica, tem a política, tem a cultural. Então, assim, para entender como funciona a sustentabilidade, a gente tem que pensar em aspectos que englobem ela. E, assim, é um estudo que fala desses indicadores, né? Mas também existem outras teorias que enfocam em outros aspectos, mas, assim, pelo que eu pesquisei, pelo que eu ando pesquisando, esses aspectos, eles englobam muito a respeito de outras dimensões que, às vezes, o pesquisador, o autor, ele acaba falando. Por exemplo, quando você pensa nos indicadores dos aspectos sociais, alguns teóricos, eles trazem sobre a dimensão psicológica, o aspecto psicológico. Só que dentro dos aspectos sociais, esses indicadores, eles também contemplam coisas relacionadas ao aspecto psicológico. A mesma coisa acontece com todos que estão aí, tanto cultural, o ambiental, o político e o econômico. E como é que a psicologia se relaciona, então, com a sustentabilidade, né? É muito interessante a gente ter em mente de que, como não existe psicologia, mais psicologias, cada vertente acaba por escolher uma forma de abordar a sustentabilidade. Tipo, eu não vou dizer aqui para vocês que existe uma correta, que é a melhor, que é a mais efetiva, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ter uma noção de como funciona, né? Sem me aprofundar em alguns, porque realmente eu não tenho um domínio, eu estaria falando uma coisa do meu achismo, e não é essa a proposta, né? Mas das teorias dentro da psicologia, que eu já tive contato, que estudam a questão da sustentabilidade, as que eu já percebi ter assim, uma quantidade mais relevante na literatura é a psicologia organizacional, que ela é focada em aspectos individuais, ela trata muito da questão da regulação emocional frente às adversidades em contexto de extrema pobreza, né? Então, ela é muito focada na questão dos fatores intrapsíquicos. Aqui não cabe um juízo de valor, de dizer, isso é pior ou melhor, é reducionista ou determinista. Isso é o que a psicologia organizacional contribui para a sustentabilidade. Mas, assim, em teoria, que é mais enfocada mesmo para a sustentabilidade, a gente tem a psicologia social, né? Principalmente a psicologia social comunitária, que ela foca nos processos comunitários. Infelizmente, aqui no slide eu acabei errando, colocando
para a psicologia ambiental, mas, além da psicologia social comunitária, a gente também tem a psicologia ambiental. E, assim, a diferença de ambas é uma questão muito do objeto de estudo, porque, enquanto a psicologia social ela está mais voltada para as questões dos processos comunitários, né, a psicologia ambiental ela estuda de uma forma mais dimensional todos os aspectos ligados ao meio ambiente. Então, ela tem um enfoque que não está tão voltado apenas para a comunidade, mas tudo que envolve essa comunidade. E como isso surge, né? Para quem já teve a social 1 e 2, vai ver que a psicologia ela passou por um processo lá pela década de 60, 70, com a reforma antimanicomial, chamada de crise da psicologia social, em que os teóricos eles percebem que eles estão importando estudos, e esses estudos eles não contemplam a realidade das camadas populares, da própria sociedade brasileira, né? E é interessante pontuar que, ao mesmo tempo que a psicologia está passando por essa crise em meio ao seu aporte teórico e prático, essa crise ela também se estende para as abordagens tecnicistas no meio agrícola. Então, assim, as ciências agrárias, elas também passaram por esse processo, de que elas importavam um conhecimento, principalmente em relação à extensão rural, e esse conhecimento, ele era trazido principalmente dos Estados Unidos, ali Europa, e eles acabavam acentuando problemas sociais dentro do Brasil, né? Então, assim, um processo muito parecido é essa questão da crise da psicologia social com as próprias abordagens tecnicistas do meio agrícola, né? Ambos passaram ali pelo quase mesmo período por essa crise, em perceber que o estudo teórico, o estudo científico, ele acabava se desalinhando do discurso que favorecesse atores locais, né? E é por isso que eu trouxe mais em voga a questão da psicologia comunitária, justamente porque ela tem perspectivas muito parecidas com o que a professora Gisane vai trazer a respeito da agroecologia, que também é muito conhecida como agricultura orgânica. Então, assim, os princípios de processos comunitários, autogestão, né? Os atores locais, eles se organizarem para eles poderem fomentar a sua economia, a forma como eles vão viver. Então, uma coisa que é tanto da psicologia social comunitária quanto da agroecologia, a questão da valorização da cultura e espaço local. Então, assim, o profissional vai chegar lá e ele não vai ser o detentor de um saber absoluto. Ele está ali para compartilhar e para construir novos saberes a respeito do espaço local, sem ter aquela hierarquia em que uma pessoa é detentora e a outra pessoa é como um quadro em branco. Justamente o que ocorre muito nos nossos modelos educacionais e também profissionais mais tradicionais, né, de pensar o ser como alguém que você precisa difundir ideias porque ele está ali como um quadro em branco. Pensar que o meu conhecimento mais técnico, ele é mais importante do que a pessoa que está tendo vivência ali, porque ela está numa situação de exclusão ou marginalização. Então, tanto a social comunitária quanto a agroecologia, elas trazem isso, né? Ter essa compreensão da relevância que tem o fortalecimento da relação entre os atores locais, né? Compreender que nada funciona apenas por questões tecnológicas ou por questões que envolvam o trabalho, mas o quanto é importante que as relações elas estejam fortalecidas, né? Principalmente quando a gente fala de períodos de crise, de adversidade, como agora a questão do coronavírus. É importante que aquelas comunidades elas estejam com seus entrelaçamentos fortalecidos para poder superar o que for, né? E a questão de um desenvolvimento que não parte de um autoritarismo, mas de uma questão democrática e participativa. E aí, gente, eu acho que, brevemente, assim, é o que eu gostaria de trazer para vocês. Em relação a esse enfoque, essa interface mesmo mais voltada para a psicologia social comunitária,
E aí eu gostaria muito que a gente pudesse ouvir a professora Josane, porque ela trabalha há muito tempo nessa área, né? O NUSEC, que é o Núcleo de Socioeconomia, ele traz muito desse trabalho com enfoque na agricultura familiar, na agricultura local, no fortalecimento desses atores, né? A gente percebe isso mensalmente antes da pandemia, quando existiam as feiras da AgroFan, e aí ela pode trazer muito mais assim experiência para a gente em relação a essa temática. Então, eu passo assim, a palavra para a professora Josane. Obrigada. Então, obrigada, Aline, pela tua apresentação. Você trouxe assim, um panorama bem geral assim, para essa fala, que agora vou fazer com vocês, compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? A gente coloca isso, né? Apresentar agora, e como tu fizeste, isso, né? Vocês estão me escutando bem? Sim. Eu estou escutando bem a senhora apresentar agora e a tela cheia. Tá. Espera um pouquinho. Cadê? Agora apareceu. Você está tentando projetar, professora? Para apresentar. É isso? Está aparecendo? E aí? Então, Foi. tá. Só tem que colocar agora no PowerPoint. Ah, tá. Eu tenho que... Aí eu acho que é isso, pronto. Apareceu? Apareceu. Tá bom. Então, agradecer o convite e para mim também é uma alegria estar aqui com vocês compartilhando dessa experiência. Então, como a Aline já falou, meu nome é Josane, eu sou professora da Faculdade de Ciências Agrárias e integro o NUSEC, que é o Núcleo de Socioeconomia, que há 20 anos vem desenvolvendo trabalhos nessa área de pesquisa, do ensino, da extensão, né, da inovação tecnológica. Nós somos uma equipe multidisciplinar, tem vários, nós não somos somente da Faculdade de Ciências Agrárias, nós também integramos professores de outras unidades, né, tanto professores quanto discentes, né, que nós também orientamos, de outras unidades. Isso traz, assim, uma riqueza muito grande para o trabalho que o NUSEC vem desenvolvendo ao longo desses 20 anos na UFAM. Então, assim, a gente não pode falar, né, de sustentabilidade sem também a gente saber quem são esses sujeitos, quem são essas sociedades amazônicas, né? E para nós também do NUSEC, é muito importante conhecer realmente as nossas raízes históricas, né? E para compreender todo esse modo de vida amazônico, ou melhor dizendo, modos de vida amazônicos, né? Então, entender quem são esses sujeitos, a nossa história mesmo, a formação social da Amazônia, né? E então, tendo essa história nas mãos, nós podemos, com essas pessoas, com esses sujeitos, elaborar, né, estratégias, criar estratégia para esse trabalho tão importante que é da extensão rural, né? Como a Aline também contextualizou essa questão também da Revolução Verde, então, esse trabalho da extensão rural, ele tem as suas raízes, né, em outras experiências que não são nossas do Brasil. Infelizmente, essa experiência de extensão rural no Brasil, ela não foi tão boa para as sociedades, né, do Brasil, e na Amazônia também não foi diferente, mas aqui a gente teve um processo diferenciado das outras regiões do Brasil, porque a extensão rural, ela não chegou aqui como ela chegou no Sudeste, no Centro-Oeste, né, com aquela realmente imposição de outras formas de produzir, né? Então, nós sofremos o impacto, sim, dessa mudança nos modos de produção,
mas não tão quanto nas outras regiões. Então, por isso, talvez, né, uma das nossas hipóteses, talvez não, essas mudanças no modo de produção aqui na Amazônia não tenham sido tão, né, impactantes para o nosso povo, e se manteve esse modo de produção. E aí, só para a gente contextualizar mesmo, que esses povos da floresta, então, e aí também fica muito é muito complexo você também falar de sustentabilidade sem você relacionar isso a esses povos da Amazônia, né, no contexto amazônico, que é onde nós estamos, e dizer assim, esse progresso, esse desenvolvimento significa o quê para a vida das nossas sociedades, né? E porque são outros modos de vida, outras lógicas de produção, né? Melhor dizendo. Então, nós, enquanto grupo de ciência, de cientistas, né, na universidade, a gente também faz vários questionamentos com relação também a essas lógicas que foram também sendo criadas, né, e trazidas também para o Brasil e que também chegou aqui no Amazonas, né, na Amazônia como um todo. E aí hoje a gente se questiona, esse desenvolvimento, né, econômico, né, mais baseado nessa dimensão econômica, o que realmente ela trouxe, o que ele trouxe de fato para as nossas sociedades, né? Então, é importante perceber que esses sujeitos, né, eles não estão isolados na floresta, né, no tempo e no espaço, e eles estabelecem relações contínuas de trocas materiais e simbólicas entre si. E aí está esse modo também de produção. Então é importante também reconhecer isso, né, que a Amazônia ela abrange essa relevante, essas sociedades estão organizadas dentro dessa grande área de floresta tropical, que acolhe essa economia socioambiental importante e, claro, ainda insuficientemente valorizada pela sociedade brasileira, né? Porque se você vai comparar a região norte com outras regiões do país em termos de produção, de produtividade, de produtos que estão no mercado, a Amazônia não entra, né? Quase nas estatísticas, porque se padronizou um tipo de produção. E aqui a produção na Amazônia ela é diversificada. As sociedades organizaram sua produção de acordo com os sistemas que nós temos, que nós denominamos de sistemas agroflorestais, né? Então, essa economia também é uma outra economia, e ela está pautada em outra lógica. Então, entender essas outras lógicas é um desafio para nós, enquanto cientistas das mais diversas áreas, né? Então, integrar todas essas áreas para a gente também fazer um trabalho de fato, de intervenção com esses sujeitos, é importante para a gente não só visibilizar essas sociedades, mas de fato, né, praticar o que é realmente a sustentabilidade da Amazônia, né? Então, eu trouxe isso porque todo o nosso arcabouço teórico também do NUSEC, ele foi sendo desenvolvido a partir desses princípios, né? De entender a sustentabilidade amazônica a partir também da organização dessas sociedades, né? E seu modo de vida. Então, nós desenvolvemos metodologias também participativas, né? O que seriam essas metodologias participativas para esse trabalho de extensão rural e de pesquisa com as comunidades, né? E aí nós utilizamos comunidades de análise dentro da agroecologia, que para nós, também do NUSEC, que trabalhamos com essa vertente da agroecologia, essa palavra, né, essa ciência que nasceu também, que a agroecologia é considerada uma ciência, ela vem se identificar com esses modos também de vida da Amazônia, né? Mas aqui, se a gente fosse colocar isso, fazer essa aplicação, na verdade, os povos daqui já praticam a agroecologia há muito tempo, né? Porque justamente a agroecologia, ela
tem comunidade de análise os agroecossistemas, quer dizer, os sistemas que foram sendo adaptados, manejados. Então, quando a gente fala de agroecossistemas amazônicos, a gente está falando de 2 agroecossistemas que são nossos, né? Muito conhecidos de vocês e nosso, que quem mora aqui na Amazônia e quem não mora aprendeu, que é várzea e terra firme. Então, são sobre esses 2 agroecossistemas que as nossas comunidades, elas se organizam sua produção. Então, nós, no nosso trabalho de pesquisa interdisciplinar, nós também relacionamos essa metodologia participativa a essa forma de organização dentro dos agroecossistemas. Tem uma travadinha aqui. Ah, tá. Sim, aí aqui tem alguns exemplos também de que tipos de metodologias participativas nós utilizamos com as comunidades, né? E uma coisa que a gente valoriza bastante é esse saber que existente nessas sociedades, né? Então, tudo que a gente puder fazer para que eles possam expressar, né, aquilo, como eles entendem aquele ambiente, então nós concretizamos isso a partir, né, desses meios, né, das metodologias participativas. Aqui a gente tem, assim, como prática, né, depois de toda essa sensibilização com a comunidade, a construção mesmo participativa de viveiros agroflorestais, de hortas, né, então, com as comunidades, né, então, tanto professores, quanto os alunos, quanto os comunitários, todos juntos, né, vão construir, né, o que, por exemplo, está previsto naquela comunidade, que antes se faz um diagnóstico participativo para ver também o que realmente a comunidade precisa, né? A gente não pode chegar lá achando que ela vai precisar de algo que às vezes nem é da realidade dela. Então, a gente tem muito cuidado com esse trabalho, né, de primeiro perceber, né, como essa comunidade, como essas sociedades estão organizadas. E para isso também nós, enquanto equipe, nós nos capacitamos, né, para esse trabalho, né? Então é importante conhecer de fato não só os conceitos, mas também toda essa forma também de intervenção que vamos fazer com a comunidade. E para isso a gente precisa deixar muitas coisas, né, para estar junto com essas sociedades. Aqui também mais uma oficina também nessas comunidades que a equipe costuma fazer, questão da administração, né, da propriedade rural, a formação de agentes socioambientais, um trabalho também que a gente vem desenvolvendo junto às comunidades é esse protagonismo da juventude, né, então os jovens participando, né, e a gente também vendo como é que esse saber pode ser multiplicado para essas gerações, né, então isso também faz parte do trabalho com as comunidades. E como é que a gente também sistematiza, de certa forma, essa experiência? Porque uma coisa é você fazer a experiência com as comunidades, e outra coisa é você depois sentar com a equipe e como é que a gente vai sistematizar isso para devolver esse conhecimento que foi gerado a partir dessa troca de saberes com a comunidade. Então, no ZEC, ao longo desses 20 anos, a gente também vem buscando parcerias, buscando apoio, buscando projetos, né? Porque fazer esse trabalho, esse tipo de trabalho na Amazônia, tanto de pesquisa quanto de extensão, ele requer, né, recursos que muito caros, né? Então, a questão da logística para você chegar a essas comunidades é muito difícil. Então, você precisa realmente ter parcerias para fazer esse trabalho, né? A universidade sozinha não consegue fazer. Então, ao longo desses 20 anos, a gente vem buscando essas parcerias, né? Então, nós conseguimos publicar muita coisa também dessas experiências que o NUSEC vem fazendo, e a gente coloca à disposição também da universidade, dos nossos alunos, né, para que conheçam também essas realidades a partir da produção também local. E aí, quando a gente está nessa roda de conversa falando de sustentabilidade, né, então, todo o nosso trabalho também, nós estamos em rede, né, a gente é uma sociedade que está em rede, né, e para que realmente as sociedades amazônicas alcancem, né, ou então se conserve essa sustentabilidade que já é existente na região, mas que ela precisa, né, ser conservada, mantida,
né? A gente também tem procurado também estratégias, né, para que essa sustentabilidade possa também ser alcançada, né, porque ela está em movimento. Então, nós também estamos, né, vivendo um decênio da agricultura familiar, né, e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm que ser alcançados, né, e para isso a gente precisa estar desenvolvendo esse tipo de trabalho mesmo em parceria com as comunidades, né, para que esses modos de vida sejam preservados. Aqui também a nossa inserção como universidade, também o NUSEC, ele participou, né, da elaboração da política estadual de produção agroecológica. O Amazonas é um dos únicos estados que tem uma política estadual da produção agroecológica, né, que é essa produção com bases sustentáveis, né, baseada nessa experiência das comunidades, dessas sociedades rurais. Como eu falei para vocês, aqui na Amazônia, as sociedades já praticam há muito tempo a agroecologia, a produção orgânica. Agora, existe uma política para que essas sociedades acessem essas políticas e esses produtos possam ser comercializados, né? Porque um dos maiores ainda problemas nossos com relação à agricultura familiar aqui na Amazônia, essa produção agroecológica, é o escoamento dessa produção, é a comercialização, né? Então, a gente também vem participando dessas redes, né, para acessar também essas políticas, fazer com que essas políticas cheguem, de fato, a essas sociedades. E, assim, falando também de sustentabilidade, uma das coisas que a gente destaca também nesse trabalho, que também eu considero que seria uma área muito importante na psicologia, para estar trabalhando também com as mulheres, né? Que essas mulheres se destacam nesses modos de produção, são elas que, na verdade, estão junto com os homens, né, nessa conservação dessa agrobiodiversidade na Amazônia. Então, elas têm um papel muito importante, não é só ajudar, não, elas fazem mesmo todo o trabalho também de manutenção desses agroecossistemas, né. Então, aqui a gente tem em várias comunidades a participação efetiva das mulheres, né, nesse trabalho de conservação dessa agrobiodiversidade. Aqui também foi uma experiência também dentro da Feira Agrofan com mulheres, a partir do artesanato, né? Então, o NUSEC também deu todo esse apoio para a criação de uma marca, que são as chitas nativas. Então, são trabalhos também feitos por mulheres nesses vários municípios, né? Então, essas mulheres também levando inovação para essa produção que já é existente, às vezes em cada local, o artesanato, mas que precisa ser, às vezes, aprimorado, né? Para realmente ser agregado valor, né, a esses produtos. Aqui também é outro trabalho que a gente também vem fazendo nessas comunidades, né, a partir dessa participação das mulheres, que é a questão do ecofeminismo, né? Então, como que essas mulheres participam também de toda essa produção local a partir da sua percepção do ambiente, né? Então, aqui um pouco das falas, né? Então, isso também faz parte desse trabalho também de intervenção nas comunidades. E aqui eu vou passar esses slides assim bem rápido para dizer que o quanto é importante para a gente entender a sustentabilidade, a gente também reconhecer que existe um conhecimento local de toda essa diversidade biológica. Se hoje nós temos um mapeamento de plantas, de frutas da região, é porque essas pessoas conhecem muito melhor do que nós que somos agrônomos. Eu sou agrônoma, né? Mas eu aprendi muito com as comunidades, né? Toda essa agrobiodiversidade amazônica. Quanta riqueza nós temos e nós não conhecemos. E eles conhecem porque eles estão mais perto, né? Eles fazem toda essa experiência mesmo de estar, né, dentro desse ambiente. Então, aqui alguns exemplos, né, do que nós temos como agrobiodiversidade amazônica, além do açaí, que é muito conhecido, mas a gente tem o cubil também, que são todos produtos da nossa região e que tem um potencial imenso, né, de geração de renda para essas comunidades, uma geração de renda com sustentabilidade, né. Mapati, que é a nossa uva da Amazônia, né, você encontra isso lá no Mato Solimões. O Guaraná, né, que é o conhecido também nosso, mas nós, enquanto NUSEC, estamos fazendo um trabalho com a produção de Guaraná orgânico, né?
que existe em Maués e que estava invisibilizado isso, né? E a gente conseguiu certificar esse produto, né? Então, hoje, esses produtores conseguem ter um preço justo por esse produto. E aí, tudo isso, né, garante o que a gente trabalha, que é uma outra dimensão também dentro desse trabalho da sustentabilidade, que é a segurança alimentar, né? Então, que é esse potencial de utilização econômica desses recursos naturais para a produção, processamento e comercialização pela agricultura familiar. E aí que entra aqui a questão a experiência da AgroFam, né, dentro da universidade, que hoje é um programa de extensão que está institucionalizado dentro da Proeste, né? Então, hoje, a AgroFam é o nosso maior projeto, o do NUSEC, né? Com toda essa dimensão mesmo da sustentabilidade, né? Então, hoje nós consideramos o nosso projeto maior mesmo. E aqui, só para vocês terem uma ideia da abrangência da feira, né? Os municípios que hoje, as comunidades que fazem parte, né? De onde que elas vêm, né? Então, além de Manaus, né? A gente tem mais 8 municípios participando também dessa feira. Mesmo na pandemia, viu, gente? O nosso compromisso com as comunidades não parou, né? A feira não está acontecendo lá fisicamente, mas nós criamos uma estratégia da feira em casa, da Agrofan em casa. Então, ela está acontecendo com, claro, um número bem menor, né, de participantes, mas garantindo a geração de renda para essas famílias, né? Com a Agrofan em casa. Então, vou passar aqui. Então, algumas atividades que vocês já, acredito que alguns de vocês já até participaram. Então, a feira não é somente a feira para comercializar o produto da agricultura familiar, mas ela é também, né, esse intercâmbio de experiências agroecológicas, né, com a comunidade acadêmica da UFAM e, sobretudo, claro, da nossa faculdade, né? Mas a gente, como eu falei, né, o NUSEC, ele integra várias áreas do conhecimento. Então, todos e todas são bem-vindos a esse trabalho. E aí, então, para finalizar e a gente fazer realmente o nosso debate, né, eu coloquei aqui que finalmente não basta garantir condições de visibilidade para as populações amazônicas, né? É preciso reconhecer que essas populações possuem uma diversidade de práticas e manifestações culturais que não podem ser homogeneizadas. Por isso são sociedades amazônicas, né? Entendemos que a sustentabilidade no contexto amazônico implica um comprometimento político e social que não reduz a descrição e análise de modos e práticas culturais tradicionais e específicas da região. Aí aqui está meu contato, né? Então, nós estamos lá na Faculdade de Ciências Agrárias, no bloco 2, no segundo andar. O NUSEC está lá de portas abertas para acolher todos vocês, né, nesse trabalho mesmo, que é trabalhar com a sustentabilidade com as comunidades amazônicas. Então... Olá, Oi. eu tenho uma pergunta. Essa, no caso, ela é mais voltada, talvez, para a Aline, no primeiro momento, né? Vai conversar um pouco sobre como está uma produção, né, uma relação entre a psicologia e a sustentabilidade dentro de uma pesquisa, né? Desculpa, vou reformular, eu acho que eu estou sendo prolixo. Como se encontra o processo de produção de pesquisa que tenha uma relação com a sustentabilidade, principalmente aqui no Amazonas? É algo, para mim, eu vou falar muito novo, porque eu nunca vi muito ser conversado isso dentro dos espaços. Então, eu queria saber como é que, por exemplo, até mesmo dentro da FAPSE, como é que meio se conversa sobre esse tema, junto com a Psico, no primeiro momento. Tá bom? Então, Daniel, assim, realmente é uma coisa extremamente nova para a gente, né? Tanto que, para te falar a verdade, foi uma das minhas frustrações em relação à graduação, porque eu saí em 2017 e ainda não tinha essas discussões da relação da psicologia
com as áreas do ambiente, né, com as ciências agrárias. Isso se tornou mais possível dentro da psicologia, com exceção do professor Calegari dentro mesmo da faculdade, né, porque ele passou um bom tempo ainda como professor visitante. Então, hoje em dia, assim, quem trabalha mais essas temáticas relacionadas ao rural é o professor Calegari. Só que, assim, quando eu fui agora para fazer o mestrado, eu tive uma surpresa muito positiva em relação à Faculdade de Ciências Agrárias, né? A pessoa que me recepcionou foi a professora Josane, e, assim, ela foi extremamente receptiva, extremamente aberta para essa pesquisa multidisciplinar mesmo. Então, assim, foi muito positivo de ter essa abertura, de poder relacionar a psicologia com uma área que envolve a todos nós, né, que está em vigência, e realmente desenvolver um trabalho. Te falando assim em relação a temas, é uma coisa muito ampla. Por exemplo, um dos temas que hoje em dia eu tenho visto que está em vigência, não tanto aqui no estado do Amazonas, mas principalmente no Nordeste, que é a questão da agroecologia relacionada à população LGBT. Entendendo assim, um LGBT dentro do espaço mais rural, ele não tem a mesma vivência de uma pessoa, de um LGBT da cidade, por exemplo. E estudar isso, estudar como acontecem esses processos, principalmente relacionados à identidade dele, hoje em dia é uma coisa que começa a se falar. A professora Josane trouxe a questão do ecofeminismo, né, da mulher na agricultura, da mulher camponesa, né, desses processos constitutivos que eles perpassam diretamente a identidade. E, assim, uma dica que talvez sirva para algumas pessoas, né, que, assim, em relação à graduação, é que eu tinha na minha cabeça, eu não sei se hoje em dia, eu acredito que hoje em dia mudou, porque vocês têm um centro acadêmico muito forte, muito organizado. Na minha época, a gente estava fundando o centro acadêmico, então era muito precárias, assim, as informações, era uma coisa muito dispersa. Mas uma coisa que eu não sabia é que você poderia realizar a iniciação científica, o PIBIC, em outros departamentos. Então, assim, não necessariamente, se você for fazer um PIBIC, você precisa fazer com uma pessoa da psicologia. Hoje em dia, você pode fazer, por exemplo, com a professora Josane, entende? Relacionando as áreas. E, além do conhecimento desse aporte que a gente tem dentro da psicologia, conhecer outras áreas faz com que a gente acabe refletindo mais sobre as nossas próprias temáticas, sobre o nosso próprio olhar mesmo acerca dos povos da floresta. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos assim por esse lado que caminha a pesquisa na FAPSI atualmente. Respondeu sim, sim. Eu acho muito interessante esse processo de multidisciplinaridade. Eu acho que é necessário, principalmente nas áreas que têm contextos amazônicos, que às vezes a gente ignora muito esse processo. Vou perguntar, alguém tem perguntas? Vamos, pontuações? Eu tenho uma, Daniel. Tá conseguindo escutar? Tá um pouco baixo, Rebeca. Ai, meu Deus. Tá conseguindo agora? Dá para ouvir. É porque foi falado da feirinha da Agrofã e como ela ajuda também as pessoas que vendem lá. Ai, peraí, está sendo muito política também. É por Pelo causa do menos o fone. meu tá falhando. Consigo me escutar agora? Agora tá melhor. Dani, sobre... Rebeca, desculpa, mas não tá falando não, Dani, tá normal. Então deve ser o meu, perdão, peço perdão. Deve ser porque eu tô sem fone, desculpa. Não, tranquilo, amigo. Eu queria perguntar sobre esse impacto que a pandemia teve na agricultura familiar, principalmente na questão das feirinhas. Eu sei que a professora falou sobre agrofon em casa, eu achei que seria mais... eu queria saber mais sobre isso também, né? Porque a gente sabe que
esses negócios que são menores, esses empreendimentos, eles são bem afetados quando tem um tipo de crise como a gente está tendo agora. Eu queria saber mais como é que isso está funcionando assim durante essa pandemia. Então, Rebeca, falando a partir da Agrofan, né, então, como eu coloquei, então, logo que nós conseguimos realizar uma edição, né, de 2020, que foi logo que iniciou o período, né, na UFAM, e aí foi a primeira edição, né, e depois, na semana seguinte, já foi decretado, né, a questão mesmo do isolamento social, né. E aí, então, mesmo durante o período de março, então, nossa equipe teve que se debruçar sobre essa realidade, como colocou, né, nós ainda não temos, assim, dados sistematizados, né, de quanto, né, a pandemia impactou a questão da agricultura familiar, mas eu posso te dizer que foram impactos grandes, né, em alguns lugares da Amazônia, foram, sim. Assim, quem está mais próximo aqui de Manaus conseguiu, de certa forma, comercializar a sua produção, porque a Secretaria também de Produção abriu edital, né, para compra, também é uma compra institucional, então, alguns agricultores, e eles também flexibilizaram também toda essa questão também da venda, porque é muito burocrático, né, mas assim, em período de pandemia, as coisas foram mais flexibilizadas. Então, algumas comunidades das quais fazem parte também, fazem parte da Agrofan, eles conseguiram vender essa produção para as compras institucionais, né? A partir do PAA, né? Que é uma compra que o governo, né? Um dinheiro que o governo tem e faz essa compra para merenda escolar, né? Para outras instituições, que a gente chama que é do PAA doação, né? Então, algumas instituições recebem produtos da agricultura familiar. Outros que dependiam somente da feira, né? Então, a gente identificou alguns agricultores, produtores também de outros produtos que vendem na Agrofan, que tinham somente a feira, né, como local de venda. E aí a nossa equipe criou uma estratégia, né? Então nós elaboramos um projeto pequenininho para fazer a questão da Agrofan em casa. Então a gente teve a adesão de 22 empreendimentos, hoje a gente está com 30, né, empreendimentos. E aí, em que consiste essa Agrofan em casa? Então, nós criamos um canal, tipo de televendas, né, por telefone, por celular mesmo, né, tem uma equipe que atende os consumidores, anota os pedidos, e a outra equipe que vai pegar os pedidos, os produtos, né, a gente tem um local, não podia entrar na UFAM, então nós conseguimos uma casa fora da UFAM para ser o entreposto, né. Então, o pessoal traz os produtos e a equipe faz a seleção e forma as cestas para serem entregues nas casas. A gente criou um catálogo também de produtos a partir dessa adesão, mas a gente sabe que isso, né, tem um significado muito positivo na vida de quem aderiu, mas a gente também sabe que muitos não aderiram, não porque eles não quiseram, porque não tiveram condições mesmo, né? Porque, assim, a maioria também dos agricultores que compõem a Agrofan, com a produção da agricultura familiar, né, com as hortaliças, eles não moram em Manaus. Eles moram no Careiro, eles moram no Iranduba, né? Eles moram nesses municípios um pouco mais distantes. E ficou muito difícil também, porque foi proibida, né, também a questão de você trazer o produto, né? Então, durante algum tempo ficou proibido isso aqui em Manaus, né? Então, e por isso a gente criou essa estratégia, né? A gente está nós fizemos quatro edições dessa Agrofan em casa, né? E os 5 catálogos, né, que foram produzidos, né, para que amenizasse um pouco essa situação, mas o impacto ainda é grande, viu? Muito grande mesmo. A Alexa Macedo tem uma pergunta. Ela queria perguntar de que forma o psicólogo pode contribuir com as populações ribeirinhas sem que a sua troca com essas pessoas prejudique e interfira negativamente nas questões sociais e culturais. Como o psicólogo age dentro das comunidades e sua melhor forma de contribuir? Então, uma pergunta muito interessante, Alexia, porque ela envolve diversos aspectos. Primeiramente, assim, a questão das trocas, né?
uma das coisas que não só o psicólogo, mas qualquer equipe, qualquer profissional dentro da equipe multidisciplinar tem que ter em mente é que a gente passa por um processo de colonização do saber. Então, até a forma, às vezes, como a graduação ela é colocada, tipo, naqueles módulos e tudo, eles partem de um princípio que não é bem uma fórmula estruturada dentro da nossa região, né? Então, a gente já tem que ter em mente, assim, que muitas vezes, estruturalmente, a gente é muito levado a ter o conhecimento voltado para questões de ver o mundo de uma forma eurocêntrica, uma forma ocidental, uma forma que perpassa ali toda a estrutura capitalista. Então, primeiramente, ter essa ideia de que se você vai trabalhar com uma população ribeirinha, infelizmente a gente é preconceituoso em muitos aspectos. Isso é um processo assim de desconstrução, não somente profissional, quanto cultural, né? O primeiro passo já está aí, né? É entender que você pode ser a pessoa com a melhor intenção possível, mas em algum momento, toda a estrutura ocidental que você vive pode te fazer cair numa pegadinha do juízo de valor. Então, assim, pensar em prejudicar é pensar que você tem questões culturais, eles têm questões culturais, e sempre tá ali meio que se vigiando para não cair nessa hierarquização, sabe? De você acabar achando que você tem um conhecimento que você não tem perante um ator local dentro de uma comunidade ribeirinha, né? Com relação à contribuição, tem muitos aspectos. Assim, por exemplo, em relação ao MUSEC, eles trabalham com uma equipe multi. E uma equipe multi, dentro de uma comunidade em que eles se pretendem montar, por exemplo, fortalecer uma iniciativa local, criar ali, a partir dos atores locais, uma cooperativa. Então, o psicólogo, ele trabalha muito nessa questão dos processos comunitários, do fortalecimento ali das identidades, de fazer com que aquilo possa sair da maneira mais democrática e participativa possível. Tipo, não é um trabalho exclusivo do psicólogo, né? Os antropólogos, muitas vezes, eles fazem essa função, os sociólogos, mas é um dos aspectos que a gente pode trabalhar. Com relação, por exemplo, a aspectos educacionais, né? Hoje, a psicologia ela também se volta para processos educacionais frente às populações do campo, frente aos povos da floresta. E aí, tu trabalha de uma maneira mais crítica em relação ao modelo educacional que é imposto naquele lugar, né? E fora, assim, fora outras profissões que hoje em dia estão em vigência. Recentemente, o IDAM ele fez um concurso que um dos cargos que estavam disponíveis era um extensionista social, né? E ele não tinha uma formação, assim, de ensino superior. Mas se você, enquanto psicólogo, for trabalhar como extensionista social, você pode desenvolver seu trabalho em vários setores, né? Tanto na questão dos direitos humanos, quanto assim, entrando em subaspectos, né, nos direitos humanos, questão do feminismo, questão do sistema prisional, que existe dentro de cidades menores, né, que tem a questão do crime como patologia social, e aí tem ali dentro da ruralidade, a gente pensa assim, tem muita aquela estigmatização ainda do campo como um lugar tranquilo, sem violência, e a gente sabe que pelo próprio capitalismo, em frente a essas comunidades, hoje em dia isso já não é mais uma realidade, isso é mais uma visão romantizada do campo. Então, assim, é um abarco, sabe, de coisas que o psicólogo ele pode trabalhar em comunidades rurais. Respondi, eu não respondi? Se tiver outra dúvida, eu acho que é basicamente isso. A Maria Clara Alanes, ela tem uma pergunta. Tem indicações de livros, artigos ou pesquisas na área de psicologia relacionadas à sustentabilidade? Sim, tem sim.
Eu não sei se daria para eu te passar agora, assim, por aqui, mas eu posso passar meu e-mail, eu vou até colocar aqui, e aí eu posso mandar um material bem legal, porque, assim, dentro da psicologia, como eu trouxe na apresentação, são várias áreas que trabalham a questão da sustentabilidade, tanto no viés mais, assim, tradicional, quanto na questão dos processos comunitários, da psicologia ambiental. Então, é um material bem extenso. Pois é, a Aline também, só contribuindo, também, vocês conhecem o Centro de Ciências do Ambiente, né, que fica aí no Minicampus mesmo, né? Então, o Centro de Ciências do Ambiente, ele tem também muitas publicações com relação à psicologia também ambiental, né, porque é um programa de pós-graduação multidisciplinar também. E aí nós temos psicólogos e psicólogas que já desenvolveram pesquisas com percepção ambiental. Então, vocês podem achar nas dissertações, né, também lá no Centro de Ciência do Ambiente, essas referências, essa produção nessa área. Então, aqui o Daniel fez essa pergunta, né? Quais os desafios políticos enfrentados quanto à sustentabilidade no contexto amazônico? Então, Daniel, como coloquei, né, assim, um dos maiores desafios com relação à sustentabilidade no contexto amazônico é com relação realmente a políticas que atendam a essa nossa complexidade das sociedades amazônicas, né? Porque o desenvolvimento sobre um outro viés, que não seja só o desenvolvimento econômico, né? Então, quando você fala de sustentabilidade, você está falando da dimensão social, da dimensão cultural, política, né? Então, esse conceito, como a Aline colocou no início, ele está em evolução, né? Então, na Amazônia, quando você vai falar de sustentabilidade, tem várias dimensões, né? Pela complexidade que é a nossa região, a formação das nossas sociedades, né? E então esse é um desafio para as políticas também, políticas que sejam elaboradas a partir, né, dos saberes desses povos, né? Então a contribuição que a gente da academia pode também contribuir na elaboração dessas políticas fazendo essa intermediação de certa forma, né, com as comunidades. Porque se hoje, para acessar as políticas existentes, falando assim da questão da agroecologia, né, hoje cresceu assim o número de organizações que conseguiram um selo que não um selo, é um certificado de produção orgânica, né? Então, como eu falei, as nossas sociedades já produzem com os princípios da produção orgânica, só que nós não dá esse nome, né? Produção orgânica. A gente, por exemplo, a produção amazônica, que não utiliza insumos, né, externos, utiliza tudo que tem na propriedade, você reinventa, você transforma isso, né? Então, as nossas comunidades, elas fazem muito isso. Elas adaptaram essas formas de produção. Por exemplo, não sei se vocês já viram por aí, na várzea, os canteiros suspensos. Isso é uma tecnologia social, gente, fantástica. Não é? Então, como você produzir acompanhando toda essa sazonalidade existente na região. Então, isso é um desafio para a gente enquanto cientista. Então, eu coloco isso para os meus alunos da agronomia, né, das engenharias lá. Nós temos que repensar as nossas estratégias de trabalho, né? Então, você aprende, olha, eu também sou egressa da Faculdade de Ciências Agrárias, fiz agronomia na Faculdade de Ciências Agrárias, mas o que eu aprendi, não, assim, aprendi, claro, muita coisa, né, com os professores e tudo, mas, assim, aplicar esse conhecimento com as comunidades, eu aprendi com elas, né, então, ressignificando esse conhecimento, né, reconhecendo que existe um saber que é originário dessas sociedades, né? E aí a gente contribuir para a elaboração de políticas públicas que sejam de fato que atendam a essas demandas, né? Atendam a essas necessidades, né? E não políticas que não conheçam, né, essa realidade, as nossas realidades amazônicas. Então a gente precisa avançar ainda muito, assim, todas as nossas áreas do conhecimento, né? Como a Aline colocou a questão, a gente pode hoje trabalhar com as várias áreas do conhecimento, né? E a minha primeira PIB, que eu estava lembrando, ela foi da área do direito, né? Então,
a gente estava fazendo um trabalho da questão de território em uma das comunidades e ela chegou e fez um trabalho muito legal, né? Então a gente vai aprendendo, né? Uns com os outros, né? Então nessa troca de saberes. Então, para mim hoje esse é o maior desafio, é a gente se aproximar de fato dessas sociedades e a gente aprender com elas. Reconhecer que a gente precisa aprender para a gente fazer um trabalho realmente, né? Educativo, esses processos, né? Como você bem colocou, a psicologia ela pode atuar muito nessa área dos processos mesmo comunitários, né? Dessas formas endógenas que é daqui da nossa região, que elas desenvolveram formas de organização social fantásticas e que precisam ser resgatadas, de certa forma, ressignificadas, né, para um contexto mesmo mundial, né, de rede, né? Nossas comunidades não estão isoladas, elas estão em rede, elas estão fazendo trocas, né? Então, a gente precisa reconhecer isso. A professora Josane, ela tocou num aspecto que eu havia até me esquecido, mas que, assim, é prioritário em relação à nossa função enquanto psicólogo, sabe? Não existe nenhuma outra área do conhecimento que estude a constituição da identidade como a gente estuda, né? E, querendo ou não, assim, uma coisa que a gente às vezes precisa ter um despertar, é que as políticas públicas, elas são construídas a partir das identidades, né? E a identidade vigente ainda é aquela hegemônica do homem branco, eurocêntrico, heterossexual. Então, ainda se foca muito em construção de acesso a bens e serviços voltado para esse homem, né? Então, assim, uma das maiores contribuições que a gente também tem como psicólogo é essa construção de políticas públicas que sejam voltadas para as identidades. E essas identidades que são associadas às minorias, sabe? Então, assim, enquanto psicólogo, é até um compromisso político que a gente tem de fortalecer, de estar ali presente na construção de políticas que favoreçam as comunidades. Por exemplo, hoje a gente tem, assim, discretamente, de uma forma até um pouco precária, a questão das políticas afirmativas voltadas para negros e para indígenas. Mas, mesmo sabendo de todo o processo singular que é do ribeirinho chegar à universidade, a gente ainda, dentro da universidade, não tem esse tipo de política afirmativa. Então, isso é uma coisa que a psicologia tem muito a contribuir, sabe? Quando a gente agora está com esse projeto do PROCAD, e o PROCAD ele é uma união entre a UNB, a Universidade de Brasília, né? A UNIR, que é a Universidade de Rondônia, e a UFAM. E aí trata dessas trajetórias escolares que são do nosso universo amazônida, né? Então, uma das propostas, tanto de PIBIC quanto de mestrado, é que esses projetos de pesquisa, eles englobem uma política afirmativa realmente efetiva. Então, assim, do quanto que não só enquanto profissionais, mas como estudantes, a gente também pode contribuir neste processo, né? De um compromisso realmente político e social, de afirmação de minorias. E, inclusive, assistam, essa mesa vai ser muito boa. Tanto a professora Aninha, quanto a professora Iolete, quanto a Virgínia. A Virgínia é uma pessoa muito, muito assim, por dentro nessa questão da educação do campo. Vocês vão gostar bastante. Oi, gente, pode fazer perguntas. A Janine, ela perguntou: há projetos de psicologia em comunidades que desenvolvem o turismo de base comunitária no Amazonas, tendo em vista que é um segmento, entre parênteses, que deve ser, fecha parênteses, praticado no viés sustentável? Janine, eu realmente não sei te informar. Assim, se tem projetos de psicologia em comunidades que desenvolvam o turismo, é assim, uma coisa que, infelizmente, eu realmente
gostaria muito de saber também, mas a gente pode pesquisar juntas. Posso te dar uma resposta depois, porque, assim, eu realmente não conheço mesmo. Assim, a gente conhece a experiência da UEA. A UEA tem desenvolvido trabalhos, né, nessa área de turismo comunitário, né, com esse viés mesmo da sustentabilidade, né? Então, eu posso ver depois o contato da professora lá da UEA, que desenvolve esse trabalho principalmente no Careiro da Várzea e também São Gabriel da Cachoeira, né? Que são lugares bem, né, distantes. Assim, Careiro da Várzea é aqui perto, né? Mas ela tem desenvolvido esse trabalho. Pela UFAM, eu também não conheço muito, né? Mas eu sei que essa professora da UEA, ela vem desenvolvendo projetos nessa área, né? A gente pode também se aproximar um pouquinho mais e eu posso depois falar para a Aline para divulgar para vocês, né? Essas iniciativas também. E assim, gente, a gente vai construindo pontes assim, né? Também, se você tiver interesse, Janine, até mesmo de integrar outro projeto que seja um olhar mais multidisciplinar de outro curso, já fica aí. Para quem quiser, na verdade, né? Para todo mundo. Assim, é a partir dessa troca de conhecimento que vão surgindo mesmo as nossas ideias e que a gente vai tentando construir várias coisas assim sobre outros olhares. Alguém tem perguntas, pontuações, pode ser feito no chat ou também por voz, não tem problema. Até por vídeo também pode. Eu acredito que a gente está encerrando por hoje, porque acredito que já foi sanada as dúvidas que existiam anteriormente. Não, temos perguntas sim. A Eucilene Lima pergunta: o Sebrae está participando dessa equipe disciplinar? Eu acredito que era para a professora Josane. Então, o Sebrae, ele faz parte, né, de várias redes também, né? E nós temos buscado parceria com o Sebrae no desenvolvimento também de produtos, de marcas, né? Porque, assim, ele tem um trabalho muito legal nessa questão mesmo de desenvolver melhor um produto, uma marca, né? A UFAM, ela não tem um setor específico para isso. A gente tem, assim, para registrar aquela marca, a gente sabe que tem hoje a Protec, né? Mas, assim, não tem, assim, profissionais que ajudem ainda nessa questão mesmo do produto amazônico, né? Então, a gente tem buscado parceria com o Sebrae, ele já ajudou, assim, já veio até muitas oficinas que também nós promovemos com o pessoal da Agrofam, eles têm contribuído nesse sentido, né? Até na questão do empreendedorismo, né? Porque, assim, dentro dessa questão também da comercialização, dentro da feira, a gente também vem trabalhando isso da questão do empreendedorismo para que a inovação também nos produtos, né? De como agregar melhor valor a esse produto, né? Então, é nesse sentido que o Sebrae vem participando e também na orientação com relação à certificação, né? A certificação orgânica por auditoria, porque existe essas modalidades de certificação, então o Sebrae também tem um setor que orienta, né? Nós conseguimos com o pessoal de Maués, que eu citei lá na minha apresentação, essa experiência dos produtores orgânicos de Maués, a primeira orientação que eles buscaram foi junto ao Sebrae, né? E nós acompanhamos, a nossa equipe acompanhou, eu acompanhei esse processo,
né? Então, a gente tem um trabalho bem de parceria mesmo, é possível. Oi, assim, estamos encaminhando logo para o final da mesa e gostaria de saber se a senhora ou a Aline tem alguma fala final, ou se a gente pode fazer um encerramento. Tá falhando, Rebeca. Vocês conseguem me escutar agora? Vocês conseguem me escutar? Tá tipo como se fosse um chiado. Ai, gente, é o fone. É porque a Rebeca, eu acredito que ela vai fazer a finalização da mesa, eu posso fazer por ela. Consegue me escutar agora? Agora tá. Ah, sim. Eu acho que Pois ela é. tá... Era o fone, gente, desculpa. Estamos fazendo os encaminhamentos finais, então, professora, a senhora tem alguma fala final, ou a Aline também, se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, vocês podem falar agora. Então, eu quero só agradecer, né, mais uma vez o convite e dizer, né, que lá o NUSEC, como eu falei, né, a gente não está ainda presencialmente ainda, né, na UFAM, tá fazendo trabalho remoto, mas eu estou indo uma vez por semana para lá, né, para a gente rever algumas coisas. E, assim, está aberto para a colaboração de vocês, da psicologia. É muito importante essa presença, né, no núcleo. Se tiver alguém interessado em desenvolver algum tipo de projeto, nós estamos com 4 projetos, né, o NUSEC, em comunidades, né, envolvendo comunidades. A gente não pode ainda ir para a comunidade, mas a gente está fazendo algumas coisas remotamente, né, cursos, né, o que a gente puder fazer também por essa ferramenta que a gente está utilizando aqui, a gente está fazendo com as comunidades. Fizemos um no início do ano, logo, e fizemos durante a pandemia também, em abril. A gente fez um curso de certificação orgânica com as comunidades. Então, dizer que vocês são bem-vindos à nossa equipe, né? Uma equipe multidisciplinar, né? Que pode também estar contribuindo com esse trabalho do NUSEC, né? Porque a gente faz esse trabalho educativo junto às comunidades, mas a gente sente falta realmente desse profissional para trabalhar justamente essa questão dos vínculos, né? Vocês sabem que em comunidade às vezes tem muitos problemas também de relação, então é preciso às vezes mais dinâmicas, mais questões assim para serem trabalhadas, né? Para a gente poder avançar, né? Com as comunidades. Tá bom? Então, muito obrigada, gostei muito de essa tarde aqui com vocês. E agradecer aí a Aline, né? E a Aline dizer que nosso estágio está de pé, viu? Eu creio que muita gente estaria interessada também. É um projeto muito interessante e a gente gostaria de entrar em contato para saber mais sobre isso. Mas isso pode ficar um pouco para depois. Mas entraremos em contato, assim, buscando mais esse tipo de informações, até para a gente passar adiante nos alunos da graduação também. Aline, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, queria agradecer principalmente a disponibilidade da professora Josane, que eu acabei me confundindo com os horários e eu sei que eu baguncei um pouco a sua agenda, me desculpe, mas muito obrigada, assim, por estar participando com a gente da construção de uma psicologia que esteja realmente comprometida socialmente e politicamente, né? E aproveitando isso, também gostaria muito de agradecer ao Centro Acadêmico, assim, pela organização do evento, pelas novas propostas de pensar a psicologia, e assim, e também colocar que eu fico muito feliz, assim, do tempo que eu me formei, que faz mais ou menos uns 3 anos para agora,
do quanto que a gente está avançando assim, na questão das temáticas, de pensar em uma ciência realmente voltada para o nosso contexto amazônico. Então, assim, só tenho agradecimentos mesmo a todos. Nós que agradecemos a presença ilustre de vocês. Muito obrigada por aceitar nosso convite e queremos, com certeza, promover outros tipos de mesa a partir desse nosso encontro. Muito obrigada mesmo. E é basicamente isso. Eu acho que está falhando. Eu posso assumir daqui. Eu quero agradecer muito a participação da Aline. Adoro ela, conheço ela da época de graduação. Quero agradecer a professora Josane por estar lhe conhecendo hoje. Provavelmente a gente já deve ter se visto pela feirinha da UFAM. E foi algo muito enriquecedor. Eu quero agradecer muito a presença das duas hoje, principalmente num tema que é tão pouco discutido dentro do contexto acadêmico. Enfim, eu quero agradecer bastante as duas por essa tarde, por estarem participando da semana de psicologia. Tá?